Pessoal, estamos aqui para apresentar mais um vídeo que faz parte do nosso trabalho de gestão e organização escolar, que é o assunto ainda relacionado com projeto pedagógico curricular, e hoje trataremos especificamente das concepções de organização curricular. Antes, porém, é importante que nós tenhamos clara a conceituação de currículo. O que seria currículo? O que nós entendemos por currículo? Muitos autores estudaram o currículo. Portanto, há uma grande quantidade de conceituações sobre currículo. Nós podemos dizer que currículo é um conjunto de disciplinas de um curso, como também podemos falar que são os resultados buscados na aprendizagem ou experiências que devem ser providas aos estudantes. E também nós podemos entender como os princípios orientadores da prática, da seleção e organização da cultura. A conceituação mais comum de hoje é que o currículo é uma ambientação para se vivenciar experiências culturais, como também é um modo pelo qual a cultura é representada e produzida no cotidiano das instituições escolares. Então, o que nós vamos ver hoje aqui são exatamente as concepções de organização curricular que podem servir, nortear as escolas dentro da sua proposta pedagógica. Isso é tão importante quanto ministrar as próprias aulas, porque aqui está o embasamento social, o embasamento pedagógico, crítico, daquilo que se pretende como resultado numa escola. Então são várias as concepções de currículo. E nós vamos começar pelo currículo tradicional. São 7 tipos, nós vamos vendo aqui cada um deles. O currículo tradicional, ele é o mais comum, é o mais usado, é mais utilizado pelas escolas. E o currículo tradicional tem algumas características que é importante a gente observar. Normalmente, quando a gente fala essa palavra tradicional, a gente já até se assusta, né? Como se fosse assim algo conservador, algo que pudesse ser um atraso. Mas, do ponto de vista da pedagogia, o currículo tradicional é o que vige na maioria dos sistemas educacionais, principalmente nos sistemas educacionais brasileiros. E ele tem algumas características que são importantes. A organização desse currículo ela é feita por disciplinas compartimentalizadas. Então, por exemplo, o nosso currículo ele segue ainda essa forma tradicional de organização, né? A organização do conhecimento através de disciplinas compartimentalizadas. Ele tem, né, esse currículo tradicional tem um caráter livresco, né, e verbalista. Quer dizer, os professores, eles são detentores de autoridade intelectual e moral, portanto, eles lideram a sala de aula, eles têm a autoridade sobre a sala de aula, eles têm o conhecimento e eles transmitem isso, por isso é muito verbalista. O ensino é um ensino meramente transmissivo, ele é centrado no professor e na matéria, né? Quer dizer, o elemento importante é o professor e a matéria que ele leciona. Normalmente esse currículo tradicional
ele faz com que o professor, como ele se utiliza desse ensino transmissivo, ele vai usar provas para saber se o aluno compreendeu a matéria que ele ensinou. Então, é um ensino meramente centrado no professor. O aluno, nesse caso, ele ele exerce o papel apenas de armazenador dos conhecimentos transmitidos pelo professor. Ele, na verdade, ele vai reproduzir aquilo que o professor ensina. A escola, ela é responsável pelo ajustamento social do aluno, né? Nesse caso do currículo tradicional, a escola se apresenta como sendo a principal responsável pelo ajustamento social desse estudante. E não apresenta, nesse modelo de currículo tradicional, nenhuma visão crítica da sociedade. Portanto, essas características elas estão ligadas ao currículo tradicional. O segundo tipo de currículo é o currículo racional tecnológico, também conhecido como currículo tecnicista. Em que se caracteriza esse currículo tecnicista? O currículo tecnicista ele é proposto para a transmissão de conteúdos e desenvolvimento de habilidades a serviço do sistema de produção. Ou seja, esse currículo racional tecnológico ele está ligado ao sistema capitalista, ao sistema de produção. E tem como característica, né, a introdução de técnicas mais refinadas de transmissão. É importante salientar que nesse currículo racional tecnológico, o currículo tecnicista, as coisas já vêm prontas, né? O professor não tem trabalho nenhum a não ser o de reproduzir as técnicas que são colocadas para que ele transmita ao aluno. Existe muita racionalidade, né, e muita instrumentalização dos elementos importantes que devem ser colocados aos alunos, né? Então existe o método racional e muitos instrumentos, principalmente tecnológicos, que são utilizados. Não precisa esse currículo, ele não precisa ser discutido nem elaborado pelos professores. São modelos prontos, né? Normalmente são modelos preparados por especialistas que já colocam prontos para apenas os professores darem conta de transmitir aos alunos. O outro modelo de currículo é o currículo do escola novista, né? O modelo progressista. Esse modelo ele chegou no Brasil sob a influência do John Dewey, né? Que é um escritor, um educador americano, né? Que associava a educação à democracia, né? Inclusive ele tem um livro, né, muito importante que influenciou muitas pessoas, dentre as quais Anísio Teixeira e outros brasileiros importantes, que era a escola como um lugar onde se vivenciasse a democracia. Por isso que é chamado de currículo progressista. Esse currículo ele é centrado no aluno e no provimento de experiências de aprendizagem, né? Como ele é um sistema democrático, né? Progressista, ele é um sistema que valoriza muito a centralização da educação no aluno. Veja que o modelo anterior, que é o modelo
tradicional, antes do tecnicista, o modelo tradicional, é centrado no professor e na matéria. O currículo escola novista ou progressista, ele é centrado basicamente no aluno. Ou seja, a ênfase que se dá nesse tipo de currículo progressista é nas necessidades dos alunos. A valorização, existe uma valorização muito grande de atividade de pesquisa, né? Todo mundo se lembra que há algum tempo atrás, né, as escolas elas trabalhavam muito com esse sistema de pesquisa para o aluno fazer, né? Era sobre qualquer assunto, né? Isso foi muito comum, isso foi trazido por esse tipo de currículo escola novista. O quarto currículo é o currículo construtivista. Esse quarto currículo, ele toma como base, ou tem muita influência do biólogo e também educador, pesquisador Jean Piaget, né? E também aos seguidores de Jean Piaget. Tem uma influência muito grande, né? Em algumas escolas, é presença constante. E o que é o currículo construtivista? Ele é preparado para os alunos construírem o próprio conhecimento, né? Então, aos poucos, os professores são mediadores, né? E vão trabalhando para que os alunos construam seu próprio conhecimento. Então, existe uma crença que o aluno ele exerce um papel ativo como sujeito no processo de aprendizagem. É uma crença de que o aluno é capaz de construir o seu próprio conhecimento, obviamente com a mediação de um professor. Existe uma possibilidade muito grande nesse currículo construtivista de construção pessoal dos conhecimentos, ou seja, cada pessoa constrói o seu próprio conhecimento. Essa é a possibilidade, né, que esse currículo construtivista dá ao estudante, ao aluno, né? Essa possibilidade do aluno criar, do aluno progredir nos próprios conhecimentos, construindo sozinho essas aprendizagens. Esse foi o quarto. O quinto currículo é o currículo sociocrítico ou histórico-social. Currículo histórico-social. É importante falar sobre isso, porque nos últimos anos isso tem tido assim, uma forte influência nas escolas brasileiras, né? Essa abordagem sociocrítica, ela possui várias correntes, às vezes até divergentes entre si. E algumas delas dão ênfase a questões políticas do processo de formação. E outras colocam a relação pedagógica como mediação da formação política. Então, o currículo sociocrítico, ele prepara o cidadão para vivenciar a situação política da sua realidade. É uma abordagem bastante crítica da sociedade. Então, nesse caso, o currículo valoriza menos os conteúdos e mais a reflexão sobre a sociedade, a crítica que se faz à sociedade. Então, essa crítica se sobrepõe aos conteúdos. O ensino, ele passa a ser uma compreensão da realidade e, a partir dessa compreensão da realidade, poder transformá-la politicamente, né? Então, é uma concepção muito diferente, por exemplo, da tradicional, da tecnicista e até mesmo do escolanovismo, né? Do construtivismo. E aqui a visão é mais
politizada, né? Mais de politizar o aluno, né? Fazer com que ele se transforme numa pessoa que compreenda o seu mundo, a sua realidade, e a partir dessa compreensão ele possa transformar essa sociedade. Então, a ideia é de aprendizagem como uma construção de um sujeito crítico e capaz de compreender a sua própria realidade. O sexto currículo é o currículo integrado ou globalizado. Todos sabemos, né, que nós vivemos, desde o final do século XX, nós vivemos a história da globalização. O mundo ficou interligado, o mundo se integrou, né? A comunicação, ela ajudou nessa integração, é simultânea a comunicação. Então, um currículo integrado ou globalizado, ele já vê o mundo como algo assim, junto, né, interligado, né, por diversas questões. Então, os currículos têm que estar direcionados para essas questões. Então, a questão da globalização das aprendizagens é muito importante. Isso quer dizer o quê? Que as disciplinas, elas não deveriam ser compartimentalizadas, separadas, mas que houvesse assim uma integração dessas disciplinas uma na outra, né? Por quê? Porque o ensino, na verdade, ele não é pormenorizado, particularizado. O ensino ele é integral, ele é globalizante, né? Ele tem uma relação com outros mundos, né? E, portanto, a ideia da interdisciplinaridade é importante. As disciplinas conversarem entre si. Isso é fundamental para esse currículo integrado ou globalizado. Buscar a integração de conhecimentos, né, é muito importante, né? E das experiências que são produzidas por aí afora, né? Essa integração, ela ajuda no desenvolvimento de pessoas mais integradas no conhecimento. Tenham aquele conhecimento geral, como antigamente as pessoas falavam muito no conhecimento geral. Então, essa integralização, essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade fortalece muito a globalização desses conhecimentos. E também é importante esse currículo integrado, porque ele ressalta o domínio dos processos necessários aos conhecimentos. Ou seja, por esse currículo integrado é importante se aprender a aprender. Aprender a aprender é a chave para a integralização do conhecimento. E por último, o currículo como produção cultural. O que seria isso? Né? Então, esse currículo como produção cultural, ele questiona como é que são construídos os saberes escolares. Então, há uma preocupação de que o saber escolar ele tem que estar relacionado com a cultura e com a produção de cultura, ou até mesmo com uma política de cultura. Né? Ela propõe analisar o saber particular dos agrupamentos de aluno. Né? Os alunos precisam ser estudados, né, para ver o nível de cultura que eles trazem das suas realidades. A cultura
ela é vista como um terreno de produção cultural e até mesmo de política cultural. Então, esse currículo como produção cultural, ele está preocupado com isso. E ele enfatiza, é importante salientar, que ele enfatiza o tema da diversidade cultural e também das diferenças, que são coisas debatidas nos últimos anos, né? A questão da diversidade cultural e das diferenças. É importante entender que não existe uma cultura superior à outra, né? As culturas, elas são diferentes, mas elas guardam em si valores importantes. Então a gente não pode diminuir cultura de ninguém. Por isso, o currículo como produção cultural enfatiza bem a ideia da diversidade cultural e das diferenças, né, entre as pessoas, né, diferenças de gênero, de sexo, de cor, etc. As diferenças sociais, políticas e econômicas são bem enfatizadas nesse tipo de currículo. Pois bem, aqui a gente apresentou as concepções de currículo, né, que eu pedi para vocês estudarem, e eu espero que que isso tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais esse assunto. Então, até o próximo vídeo.